Essa área é uma área extremamente incipiente ainda, essa ideia de você ter negócios sustentáveis na área espacial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o conceito de New Space, e por que que isso está se tornando cada vez mais atrativo aí para investimentos. Tivemos alguns anos sequenciais, né, de um cenário muito positivo de investimento na área espacial. Os últimos 2 anos ficou um pouco estagnado, ainda efeito pós-pandêmico, teve alguns movimentos que aconteceram nos Estados Unidos que deixou a área um pouco, vamos dizer, não desacreditada, mas a maneira que foi investido, os montantes investidos, talvez não tenha trazido um retorno da maneira que o mercado acreditava, até por conta aí da pandemia, mas esse ano a gente já está vendo uma retomada desses investimentos na área espacial e a tendência é continuar crescendo, né? A gente tem números expressivos para um futuro próximo. Eu costumo brincar que se você pega a economia espacial e compara, por exemplo, com a economia de healthcare, né, de saúde, a espacial ainda é muito pequenininha frente a uma área de saúde, por exemplo. Mas as pessoas que atuam na área espacial também são muito poucas. Então, a fatia da pizza é maior para as pessoas, e até por conta disso se torna uma área muito promissora, até diante de tudo que a gente está vendo aí de oportunidades em médio e longo prazo. Primeiro, queria trazer só uma ideia, aí é uma ideia minha pessoal, mas eu acredito que o Brasil tem algumas aptidões naturais, do que a gente já faz muito bem frente ao mundo. E aí, só para criar aqui uma primeira provocação, eu acho que o espaço ainda não encontrou essas aptidões no Brasil, né? Então, quando a gente fala de agricultura, óleo e gás, mineração e logística, são atividades que o Brasil está aí no primeiro escalão de patamar de soluções mundiais. E eu trouxe essa provocação nesse sentido de que eu acho que existe uma porta, e aí eu acho que o Emerson já falou até muito bem aqui, dessa necessidade da gente sensibilizar pessoas, vamos chamar de pessoas comuns, né? Pessoas que não trabalham com a área espacial. E ano retrasado eu fui num congresso de soja aqui no Brasil, era o maior congresso do mundo de soja, e não tinha nenhum stand falando sobre tecnologia espacial, e não tinha nenhuma palestra no congresso sobre tecnologia espacial. E aquilo me impactou profundamente nesse sentido de que eu acho que a gente vive uma bolha, né, onde todo mundo se conhece na área espacial, todo mundo sabe da importância do que a área representa, de como ela pode transformar uma nação, mas esse diálogo com a sociedade como um todo ainda é muito difícil de ser feito, né? E eu acho que o Space BR Show vem até como um grande protagonista no país, nessa tentativa de trazer mais próximo diferentes entes, né? Mas é uma coisa que eu já venho conversando com o Emerson já faz um tempo, dessa dificuldade da gente sensibilizar investidores para visitarem feiras, conhecerem melhor essas oportunidades todas ligadas com o espaço, e eu acho que é disso que eu quero falar melhor com vocês hoje, né? Então, quando a gente olha para essas áreas de aptidões naturais, você tem vários pontos dentro dessas áreas que têm um fit natural com a área espacial, né? Então, você pensar na possibilidade de usar satélites aí de baixa, de média órbita ou geoestacionários, consegue resolver problemas como melhorar a produtividade na área agrícola, melhorar a previsão do tempo, possibilitar fazer seguro de safra sem ter uma pessoa indo presencial lá para fazer o seguro, poder fazer isso através de imageamento. Na área de mineração, você tem os radar SAR, por exemplo, tipo de satélite de abertura sintética, que consegue ajudar na prospecção de minério. Você consegue, por exemplo, usar satélites para entender qual que é o impacto ambiental, situações de emergência, ajudar a organização, óleo e gás, parte de monitoramento de poluição, própria parte de prospecção de recursos, a segurança, né, de você conseguir ter ali um entendimento melhor de como que as suas facilities ali, como é que suas fábricas, a área de prospecção tá segura, né? E na parte logística também ajudar nessa parte de planejamento de rotas, o próprio real estate, o ramo imobiliário, saber onde que você consegue ou não passar uma estrada, uma ferrovia.
claro, fazer essa antecipação de emergências por contas climáticas. Então, você tem pontos aqui que hoje já são feitos, mas muitas vezes ainda está distante da realidade dessas pessoas entenderem que isso é feito através do espaço. E o Brasil hoje não tem uma área comercial da área espacial frente a entidades internacionais para poder servir isso de maneira plena para o Brasil. E claro, né, a área espacial ela é sim sempre pensada em maneira global, mas usando essas aptidões que o Brasil já tem, conseguir criar modelos sustentáveis aí de implementação de produtos e alcançar esse mercado internacional, partindo aí de um trampolim de coisas que a gente já faz muito bem. Então, uma vez que eu trago essa provocação por achar que a gente até hoje ainda não fez uma conexão clara com essas frentes, né, que geram, né, e rodam tanto dinheiro no Brasil, eu queria trazer um pouquinho desse conceito do que é o New Space, que às vezes as pessoas acabam tendo um entendimento errado, achando que New Space é uma tecnologia por si só, né? O New Space, na verdade, é um modelo econômico. É a ideia de que temos a chance de usar soluções provenientes de estruturas espaciais para trazer valor para a sociedade e criar uma recorrência, criar ali uma possibilidade de lucro, de faturamento, aonde ao longo do tempo, só com essas interações entre consumidor e aí o fornecedor, consiga ter um ecossistema de economia sustentável. Então, o New Space está muito mais ligado nesse lance da importância da economia espacial ser sustentável no médio e longo prazo, do que necessariamente a gente falar de pequenos satélites ou pequenos lançadores, né? Então, quando você olha, por exemplo, a Starship, que é o maior veículo que já foi feito aí na história, sendo feita por uma iniciativa privada, que tem uma gestão enxuta e um modelo de startup, é New Space. E a gente não está falando de pequeno lançador, a gente está falando do maior lançador da história. Então, às vezes, a gente tem um pouco dessa percepção errada de que teríamos que sempre pensar em coisas muito pequenas para falar de New Space, enquanto, na verdade, a gente está falando de modelos econômicos que são implementados, pensados na recorrência, muito parecido com o que ficou condicionado aí do que define uma startup na busca do seu modelo de negócio e na recorrência de clientes, né? Tendo dito, cabe dizer de novo que, claro, tecnologias mais acessíveis, e aí pequenos satélites ou lançadores de baixo custo, acabam criando uma alternativa fácil de se buscar sustentabilidade econômica. Mas não necessariamente a gente está preso nisso, né? Então, acho que a Starship é um ótimo exemplo, é um veículo que é caro, frente a um SLS ele é muito barato, por conta de todas essas questões de gestão de recursos, de gestão humana, né, muito mais enxuta. Tudo isso acaba tornando a possibilidade de você desenvolver um novo veículo, o mais potente aí da história da humanidade, por um preço muito mais baixo do que outros estão sendo feitos nesse momento, e tudo isso porque a iniciativa privada está buscando a sustentabilidade econômica no longo prazo. Então, a ideia do New Space é essa, e a gente está vivendo esse alvorecer da economia espacial. O New Space ele é um termo que foi cunhado aí na década de 90, mas que a gente só viu começar a acontecer aí, de fato, entre 2008 e 2009. Então, é algo muito recente. A gente está falando de coisa aí no máximo de 15 anos, e os países estão começando a entender melhor de como que é possível criar essa sustentabilidade econômica junto ao espaço. E aí, claro, uma vez que você tem uma sustentabilidade econômica com recorrência de venda, né, com clientes bem estabelecidos, né, um portfólio vasto, tudo isso é atrativo para investidor. Então, o New Space, por si só, já é uma bandeira que se torna muito atrativa para investidores olharem por um viés diferente do que eles estavam acostumados quando eles escutavam falar de economia espacial. E aí, dentro disso, a gente começa a olhar os números, né? E hoje, a área espacial aí em 2025 vai bater os 600 bilhões de dólares por ano. Como eu falei para vocês, a área de healthcare é maior, por exemplo, a área healthcare está hoje em 1,2 trilhões de dólares por ano, mas é uma área que está extremamente estabilizada e pulverizada entre diversas frentes, né? A área espacial ainda é uma coisa muito concentrada, então quando você fala de um valor aí de 600 bilhões,
é um mercado considerável que poucas nações fazem uso dessa divisão de espólios aí dessa área espacial. E aí alguns bancos têm falado que até 2040 a gente vai chegar num valor de $1 trilhão, mas quando a gente olha essa economia cislunar, né, a economia da Lua, a economia possível em Marte, os asteroides, os próprios satélites artificiais de outros planetas, e você começa a perceber toda a possibilidade de recursos naturais que o sistema solar dispõe, essa economia vai muito além desse $1 trilhão, né? Claro que são coisas que não vão acontecer em 5 anos, a gente está falando aí de cenários que devem demorar talvez 50 anos, 100 anos, para a gente viabilizar a gestão de todos esses recursos do sistema solar, mas $1 trilhão é um número muito pequeno frente a toda uma oportunidade que a gente tem, totalmente disruptiva e de quebra de paradigma de um novo modelo econômico baseado em matérias-primas adquiridas desde o espaço. E aí, falando, né, nesse cenário tão otimista em relação ao futuro, você tem que, de alguma forma, organizar isso. E hoje a maneira mais fácil que a gente organiza, quando a gente fala sobre possibilidades de categorização aí de atividades, é em upstream e downstream. E o upstream é toda essa parte de foguetes, satélites, a manufatura tanto em terra como no espaço, tudo que você está mandando uma infraestrutura para o espaço, a gente chama de upstream. E downstream são as coisas que você retira do espaço de volta para a terra e que impacta positivamente aí a sociedade. E a gente está falando de dados, né? Questão de localização, né, do GPS, imageamento, previsão climática, tudo isso cabe dentro dessa caixinha chamada downstream. Essa é uma maneira muito fácil de categorizar a área espacial. A área acaba desdobrando em várias frentes. Hoje a gente tem, por exemplo, atividades que são propostas para acontecer no espaço para o espaço. Então, imagina aí um veículo que vai abrir uma rede, vai coletar detritos espaciais para limpar espaço para outros satélites. Então, a gente começa a ver algumas coisas que estão fora do upstream e downstream, mas hoje ainda dá para a gente falar muito nessa ideia desses dois vetores, um subindo, um descendo. E, claro, né, a porta mais conhecida, a cara mais conhecida do espaço é o upstream, que é falar de foguetes, é falar de satélites, mas o downstream é onde mora hoje as maiores possibilidades de negócio, para quem quer entrar aí na área espacial. Então, você lidar com dados, você conseguir processar esses dados, conseguir ter um olhar sobre uma quantidade absurda de dados que estão sendo gerados para a área espacial e saber o que serve para quê e como que aquilo pode influenciar diversas frentes de outros segmentos em terra, eu acho que você tem uma quantidade muito grande de oportunidades e poderia ser uma porta de entrada muito facilitada para países emergentes, né? Então, não deveríamos estar presos só de falar de foguetes e satélites, mas deveríamos ter também um bom empenho de falar de dados e como que esses dados podem impactar o dia a dia e melhorar as dores aí da população como um todo. E tendo dito isso, a gente tem hoje alguns países trabalhando nessa ideia de New Space, países que já tinham economia espacial mais consolidada estão entrando de cabeça no New Space. Claro que hoje o grande protagonismo do New Space é os Estados Unidos, mas a própria acesso ao espaço vem sofrendo aí uma democratização muito grande, então países que nunca tiveram acesso, hoje conseguem ter acesso por preços reduzidos, e isso está permitindo que outros países proponham um modelo de negócio junto ao espaço com preços que são muito competitivos e muitas vezes desbancando os Estados Unidos. Uma área, por exemplo, que eu acho super interessante de citar são os CubeSats, onde inicialmente foi pensado nos Estados Unidos. Você teve aí uma primeira empresa americana trabalhando com CubeSats, depois você tinha uma empresa holandesa trabalhando com CubeSat, e hoje os maiores vendedores de CubeSat estão no leste europeu, porque o pessoal já tinha lá uma mão de obra muito qualificada formada, tinha um parque industrial que estava ocioso, e os países, né, aí como governo, perceberam essa possibilidade de entrada no novo modelo de economia espacial, dando suporte às startups. Então, vou citar, por exemplo, a Indurosat, que é uma empresa que eu trabalho junto aqui na América Latina, e eles receberam uma encomenda de 3 lançamentos de satélites, né? Então, o governo lá da Bulgária encomendou deles 3 satélites, e foi os 3 primeiros clientes dele foi o próprio governo búlgaro,
e hoje eles têm mais de 170 clientes espalhados pelo mundo e são aí os líderes de vendas de subsistemas de CubeSats no mundo inteiro. Então, o fato deles estarem bem localizados num país que tinha uma mão de obra qualificada, mas ao mesmo tempo não tão onerosa, colocou preços extremamente competitivos ao ponto de que eles desbancaram empresas tradicionais americanas que estavam tentando vender CubeSats no próprio Estados Unidos. Então, a Indurasat hoje tem um mercado consolidado dentro dos Estados Unidos. E aí você olha os novos entrantes, e são países que não necessariamente têm ali uma história junto ao espaço, mas que perceberam que esse momento era muito propício para fazer essa escolha consciente de entrar junto a atividades espaciais. Uma coisa que esses países vêm fazendo aí em forma representativa do governo é de colocar documentos que impulsionam a ideia do New Space no país. Então, são documentos estratégicos que falam de parque industrial, falam da necessidade de trazer investidores, falam da possibilidade da qualificação de mão de obra local. Então, eles conseguem reunir isso e estão implementando. Eu acho que um ótimo exemplo é a Austrália, é um país que está criando um parque industrial muito bacana na área espacial, muito voltado para New Space. Você tem Escócia, Luxemburgo é um case um pouco mais antigo, mas também é um case super interessante na área espacial, vale a pena ser estudado. E países europeus que não eram tão expressivos começaram a ter startups super competitivas na área espacial. Então, o que a gente está vendo hoje é essa globalização de países que não eram tão participativos, agora sendo concorrentes de primeira linha, batendo de frente com os Estados Unidos, Rússia e China na hora de comercializar seus produtos. E o Brasil, ele tem aí um dos programas espaciais mais longevos, mais antigos do mundo. A gente tem uma indústria espacial brasileira consolidada, né? Então, para quem conhece a região aí de São José dos Campos, sabe quão grande é esse parque industrial hoje de empresas espaciais, ligadas historicamente aos projetos tanto ali do IAE, quanto do INPE, do IAV, mas até hoje a gente ainda não criou um ecossistema de empresas brasileiras que fazem usufruto da economia espacial baseado nessa ideia do New Space, da recorrência de pedidos, da não dependência integral de fomentos governamentais. Então, tudo isso, a gente ainda não conseguiu fazer essa transição, mas eu não acho que isso necessariamente é um demérito brasileiro, porque é uma etapa difícil, onde todas as nações estão tentando descobrir qual que é a maneira mais propícia para fazer essa transição de uma forma menos danosa para as empresas. É importante ainda ressaltar que, quando o New Space começou a ser falada, principalmente na década de 2000, tinha uma ideia de que as empresas seriam autossuficientes e não precisaria mais de fomentos governamentais para fazer o ecossistema ser pujante e acontecer. Isso foi descartado, pelo menos nesse momento. Ainda é importantíssimo que o governo tenha um projeto aí de Estado para que suporte, para que apoie ao longo do tempo esse ecossistema que é nascente, né? Então você tem que fazer ele germinar, tem que fazer ele se estabelecer, e aí você tem uma importância muito grande governamental de facilitar para que esse ecossistema cresça ali dentro de uma germinadora, de uma incubadora, né? Aí num sentido mais amplo da palavra, para que ele se sinta um pouco mais protegido e consiga entrar nesse mercado, que é um mercado que traz aí alguns riscos tecnológicos inerentes, né, da dificuldade do espaço muito grande. O Brasil tem alguns programas, né, eu falei já até de incubação, de aceleração. O próprio ParkTech de São José dos Campos, a Nexus, tem lá um programa que é voltado para startups aeroespaciais. A Bahia está lançando lá agora um centro em Camaçari para empresas aeroespaciais também. A gente teve esse programa em São Carlos de aceleração de startups, mas, na minha opinião, ainda é pouco. São pouquíssimas startups e todos esses programas nunca foram dedicados exclusivamente para a área espacial, né? Sempre teve aí um quê aeronáutico muito forte junto ao programa. Então, a gente nunca teve uma abertura muito grande para desenvolver o New Space no Brasil numa maneira focada nessas atividades espaciais. Bom, essa aqui eu já falei, vou pular. E aqui é uma proposta minha, que eu já até mostrei para o pessoal da Agência Espacial, já corri isso para pessoas aí que trabalham na área,
Mas eu acho que hoje, se a gente quiser falar de um ecossistema de médio e longo prazo, do Brasil ser efetivo dentro dessa economia, a gente tem que trabalhar aí com 4 vértices do quadrado, que é governo, indústria, usuários e capital. Hoje a gente está falando aqui, a ideia é falar de capital, mas eu acho que essas 4 frentes estão conectadas. Se você tiver uma dessas frentes falhando, as outras frentes vão ter aí questões muito onerosas a serem tratadas pelo déficit de uma dessas frentes não está indo bem. Claro que, por exemplo, vamos assumir que o governo resolveu não investir nunca em New Space, nada aconteceu por uma frente governamental, a gente também não pode ficar esperando as coisas acontecerem, tem que ir se adaptando dentro da realidade do Brasil. Mas o ideal é que essas 4 frentes aí se dialoguem e tenham aí um plano, e aí pode ser um plano da sociedade civil, junto com o governo, com uma proposta de longo prazo de como implementar o New Space no Brasil. Quando eu falo de governo, eu estou falando de todas as esferas políticas, né, seja federal, estadual, municipal. As agências aqui não é só a Agência Espacial Brasileira responsável, você tem outras agências que podem fazer usufrutos da tecnologia espacial e tem que ser protagonistas também nessa frente. Dentro da indústria, tanto a Legacy quanto quem está se propondo a ser New Space tem que trabalhar em conjunto. Legacy Space é essa indústria mais tradicional, que trabalha com essa ideia de encomendas tecnológicas, de produtos demandados aí por ações governamentais. Não existe demérito nenhum de ser uma empresa de legacy, mas são modelos diferentes, eu acho que são modelos complementares, todos os países têm. Dentro dos usuários, temos que, claro, procurar cada vez mais os clientes, aqueles pontos de aptidão que eu trouxe para vocês, mas a sociedade como um todo tem que ser participativa e entender a importância aí da área espacial. E aí, quando fala de capital, tem que sensibilizar o mercado e procurar também meios alternativos, né? Eu não vou falar dessa última coluna, mas foram frentes que eu fui pensando. Uma delas, inclusive, é roadshow e eventos, né? Então, a própria Space BR entra aqui como um dos protagonistas de fazer isso tudo acontecer. Mas isso é só uma primeira foto de como as coisas podem ser costuradas num uníssono aí, para a gente ter sinergia e fazer esse desdobramento da área de New Space no Brasil. E aí o ponto que agora é realmente essa área de investimento, foi um artigo que eu escrevi com o Sidney Nakarodo, aí um outro empreendedor na área espacial, e ele gere um fundo de recursos para startups espaciais, e a gente escreveu um artigo e fez esse mapa de financiamento, onde a gente tentou entender no mercado brasileiro da onde poderia vir os fomentos para diferentes tipos de projetos, né? Então, só para dar uma passada aqui no racional por trás desse gráfico, aqui na direita, você tem, está em inglês ali, mas é um modelo de negócio sustentável e projetos de alto risco. E aí a coloração meio que indica aonde que você pode buscar esse tipo de fomento para fazer esse estilo de projeto. Claro que não é binário isso, existe uma sobreposição e você pode conversar com diferentes atores aí para fazer levantamento financeiro, mas quando a gente fala, por exemplo, de modelo de negócio sustentável, é onde a gente começa a ver possibilidade de financiamento tradicional privado, que vão ser aí os venture capitals, os private equity, hedge funding, os anjos, que a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso aqui hoje, Emerson, mas a ideia geral é que existem diferentes meios para financiar diferentes tipos de projetos na área espacial. Existem projetos que são economicamente sustentáveis, existem projetos que são de interesse da nação, né, projetos que trazem algum diferencial geopolítico, projetos que trazem garantia de acesso ao espaço, que muitas vezes, por conta de restrições entre governos, a gente não tem. Então, a gente tem que também tentar dividir um pouco o que tem apelo mercadológico e o que é objetivos nacionais, né, de médio e longo prazo, para garantir a soberania do Brasil, né? Muitas vezes as coisas se misturam, mas muitas vezes eles estão separados e é importante entender que tipo de fomento que é mais adequado quando você vai fazer a busca desses fomentos.